Você provavelmente já ouviu falar sobre afirmações positivas. Elas são frases no presente, como eu sou rico, eu sou confiante, eu sou próspero. Mas, se você já tentou usar afirmações e percebeu que, em muitos momentos, sua mente não acreditava nelas, saiba que você não está sozinho. A mente subconsciente rejeita facilmente informações que ela sente serem falsas em relação à sua realidade atual. É como se, ao dizer eu sou rico, sua mente imediatamente respondesse: não, você não é. Isso gera conflito interno e resistência. É aqui que entram as afirmações, uma técnica desenvolvida por Noah St. John, que funciona como um atalho para acessar e programar sua mente subconsciente de forma muito mais eficiente. As afirmações são perguntas poderosas que fazem sua mente trabalhar a seu favor. Ao invés de dizer eu sou rico, você pergunta: por que é tão fácil atrair dinheiro? Por que minha vida é tão próspera? O cérebro ama perguntas, ele é biologicamente programado para buscar respostas. Isso faz com que, imediatamente, seu subconsciente entre em modo de busca, procurando situações, ideias, oportunidades, emoções e comportamentos que tornem aquela pergunta verdadeira. E é assim, com muito mais leveza, sem resistência, que sua mente começa a aceitar, a absorver e manifestar uma nova realidade. Por isso, ouvir essas afirmações durante o sono é extremamente poderoso. Nesse estado, sua mente consciente descansa, e sua mente subconsciente fica totalmente aberta, absorvendo essas perguntas e trabalhando nelas ao longo da noite e da sua vida. Respire fundo. Permita-se relaxar. E deixe essas perguntas penetrarem suavemente no seu subconsciente. Por que é tão fácil atrair dinheiro todos os dias? Por que eu sou tão naturalmente próspero? Por que o dinheiro flui para mim de maneiras esperadas e inesperadas? Por que minha vida financeira melhora constantemente? Por que mereço tanta abundância e sucesso? Por que as melhores oportunidades financeiras chegam até mim com tanta facilidade? Por que eu me sinto tão confiante em ser quem eu sou? Por que me amo, me valorizo e me respeito cada vez mais? Por que eu sou tão magnética e interessante? Por que minha presença encanta e inspira as pessoas? Por que é tão natural acreditar em mim e no meu poder? Por que eu me sinto tão segura, forte e capaz todos os dias? Por que eu atraio relacionamentos saudáveis, amorosos e recíprocos? Por que sou tão merecedora de amor, carinho e respeito? Por que me sinto tão amada e valorizada? Por que é tão fácil viver um amor leve, feliz e cheio de conexão? Por que meu amor próprio cresce todos os dias de forma tão natural? Por que sou tão produtiva e eficiente? Por que minhas ideias são sempre tão criativas e brilhantes? Por que o sucesso vem até mim com tanta facilidade? Por que tudo o que eu começo, eu termino com excelência? Por que eu sou tão disciplinada e motivada todos os dias? Por que minha vida é tão cheia de bênçãos? Por que eu me sinto tão feliz e grata por tudo que tenho? Por que minha vibração se eleva constantemente? Por que atraio coisas maravilhosas de forma tão natural? Por que a vida me surpreende positivamente todos os dias? Por que é tão fácil atrair dinheiro todos os dias? Por que eu sou tão naturalmente próspero? Por que o dinheiro flui para mim de maneiras esperadas e inesperadas? Por que minha vida financeira melhora constantemente? Por que mereço tanta abundância e sucesso? Por que as melhores oportunidades financeiras chegam até mim com tanta facilidade? Por que eu me sinto tão confiante em ser quem eu sou? Por que me amo,
me valorizo e me respeito cada vez mais. Porque eu sou tão magnética e interessante. Porque minha presença encanta e inspira as pessoas. Porque é tão natural acreditar em mim e no meu poder. Porque eu me sinto tão segura, forte e capaz todos os dias. Porque eu atraio relacionamentos saudáveis, amorosos e recíprocos. Porque sou tão merecedora de amor, carinho e respeito. Porque me sinto tão amada e valorizada. Porque é tão fácil viver um amor leve, feliz e cheio de conexão. Porque meu amor próprio cresce todos os dias de forma tão natural. Porque sou tão produtiva e eficiente. Porque minhas ideias são sempre tão criativas e brilhantes. Porque o sucesso vem até mim com tanta facilidade. Porque tudo o que eu começo, eu termino com excelência. Porque eu sou tão disciplinada e motivada todos os dias. Porque minha vida é tão cheia de bênçãos. Porque eu me sinto tão feliz e grata por tudo que tenho. Porque minha vibração se eleva constantemente. Porque atraio coisas maravilhosas de forma tão natural. Porque a vida me surpreende positivamente todos os dias. Porque é tão fácil atrair dinheiro todos os dias. Porque eu sou tão naturalmente próspero. Porque o dinheiro flui para mim de maneiras esperadas e inesperadas. Porque minha vida financeira melhora constantemente. Porque mereço tanta abundância e sucesso. Porque as melhores oportunidades financeiras chegam até mim com tanta facilidade. Porque eu me sinto tão confiante em ser quem eu sou. Porque me amo, me valorizo e me respeito cada vez mais. Porque eu sou tão magnética e interessante. Porque minha presença encanta e inspira as pessoas. Porque é tão natural acreditar em mim e no meu poder. Porque eu me sinto tão segura, forte e capaz todos os dias. Porque eu atraio relacionamentos saudáveis, amorosos e recíprocos. Porque sou tão merecedora de amor, carinho e respeito. Porque me sinto tão amada e valorizada. Porque é tão fácil viver um amor leve, feliz e cheio de conexão. Porque meu amor próprio cresce todos os dias de forma tão natural. Porque sou tão produtiva e eficiente. Porque minhas ideias são sempre tão criativas e brilhantes. Porque o sucesso vem até mim com tanta facilidade. Porque tudo o que eu começo, eu termino com excelência. Porque eu sou tão disciplinada e motivada todos os dias. Porque minha vida é tão cheia de bênçãos. Porque eu me sinto tão feliz e grata por tudo que tenho. Porque minha vibração se eleva constantemente. Porque atraio coisas maravilhosas de forma tão natural. Porque a vida me surpreende positivamente todos os dias. Porque é tão fácil atrair dinheiro todos os dias. Porque eu sou tão naturalmente próspero. Porque o dinheiro flui para mim de maneiras esperadas e inesperadas. Porque minha vida financeira melhora constantemente. Porque mereço tanta abundância e sucesso. Porque as melhores oportunidades financeiras chegam até mim com tanta facilidade. Porque eu me sinto tão confiante em ser quem eu sou. Porque me amo, me valorizo e me respeito cada vez mais. Porque eu sou tão magnética e interessante. Porque minha presença encanta e inspira as pessoas. Porque é tão natural acreditar em mim e no meu poder. Porque eu me sinto tão segura, forte e capaz todos os dias. Porque eu atraio relacionamentos saudáveis, amorosos e recíprocos. Porque sou tão merecedora de amor, carinho e respeito. Porque me sinto tão amada e valorizada. Porque é tão fácil viver um amor leve, feliz e cheio de conexão. Porque meu amor próprio cresce todos os dias de forma tão natural. Porque sou tão produtiva e eficiente. Porque minhas ideias são sempre tão criativas e brilhantes. Porque o sucesso vem até mim com tanta facilidade.
Porque tudo o que eu começo, eu termino com excelência. Porque eu sou tão disciplinada e motivada todos os dias. Porque minha vida é tão cheia de bênçãos. Porque eu me sinto tão feliz e grata por tudo que tenho. Porque minha vibração se eleva constantemente. Porque atraio coisas maravilhosas de forma tão natural. Porque a vida me surpreende positivamente todos os dias. Porque é tão fácil atrair dinheiro todos os dias. Porque eu sou tão naturalmente próspero. Porque o dinheiro flui para mim de maneiras esperadas e inesperadas. Porque minha vida financeira melhora constantemente. Porque mereço tanta abundância e sucesso. Porque as melhores oportunidades financeiras chegam até mim com tanta facilidade. Porque eu me sinto tão confiante em ser quem eu sou. Porque me amo, me valorizo e me respeito cada vez mais. Porque eu sou tão magnética e interessante. Porque minha presença encanta e inspira as pessoas. Porque é tão natural acreditar em mim e no meu poder. Porque eu me sinto tão segura, forte e capaz todos os dias. Porque eu atraio relacionamentos saudáveis, amorosos e recíprocos. Porque sou tão merecedora de amor, carinho e respeito. Porque me sinto tão amada e valorizada. Porque é tão fácil viver um amor leve, feliz e cheio de conexão. Porque meu amor próprio cresce todos os dias de forma tão natural. Porque sou tão produtiva e eficiente. Porque minhas ideias são sempre tão criativas e brilhantes. Porque o sucesso vem até mim com tanta facilidade. Porque tudo o que eu começo, eu termino com excelência. Porque eu sou tão disciplinada e motivada todos os dias. Porque minha vida é tão cheia de bênçãos. Porque eu me sinto tão feliz e grata por tudo que tenho. Porque minha vibração se eleva constantemente. Porque atraio coisas maravilhosas de forma tão natural. Porque a vida me surpreende positivamente todos os dias. Porque é tão fácil atrair dinheiro todos os dias. Porque eu sou tão naturalmente próspero. Porque o dinheiro flui para mim de maneiras esperadas e inesperadas. Porque minha vida financeira melhora constantemente. Porque mereço tanta abundância e sucesso. Porque as melhores oportunidades financeiras chegam até mim com tanta facilidade. Porque eu me sinto tão confiante em ser quem eu sou. Porque me amo, me valorizo e me respeito cada vez mais. Porque eu sou tão magnética e interessante. Porque minha presença encanta e inspira as pessoas. Porque é tão natural acreditar em mim e no meu poder. Porque eu me sinto tão segura, forte e capaz todos os dias. Porque eu atraio relacionamentos saudáveis, amorosos e recíprocos. Porque sou tão merecedora de amor, carinho e respeito. Porque me sinto tão amada e valorizada. Porque é tão fácil viver um amor leve, feliz e cheio de conexão. Porque meu amor próprio cresce todos os dias de forma tão natural. Porque sou tão produtiva e eficiente. Porque minhas ideias são sempre tão criativas e brilhantes. Porque o sucesso vem até mim com tanta facilidade. Porque tudo o que eu começo, eu termino com excelência. Porque eu sou tão disciplinada e motivada todos os dias. Porque minha vida é tão cheia de bênçãos. Porque eu me sinto tão feliz e grata por tudo que tenho. Porque minha vibração se eleva constantemente. Porque atraio coisas maravilhosas de forma tão natural. Porque a vida me surpreende positivamente todos os dias. Porque é tão fácil atrair dinheiro todos os dias. Porque eu sou tão naturalmente próspero. Porque o dinheiro flui para mim de maneiras esperadas e inesperadas. Porque minha vida financeira melhora constantemente. Porque mereço tanta abundância e sucesso. Porque as melhores oportunidades financeiras chegam até mim com tanta facilidade.
Porque eu me sinto tão confiante em ser quem eu sou. Porque me amo, me valorizo e me respeito cada vez mais. Porque eu sou tão magnética e interessante. Porque minha presença encanta e inspira as pessoas. Porque é tão natural acreditar em mim e no meu poder. Porque eu me sinto tão segura, forte e capaz todos os dias. Porque eu atraio relacionamentos saudáveis, amorosos e recíprocos. Porque sou tão merecedora de amor, carinho e respeito. Porque me sinto tão amada e valorizada. Porque é tão fácil viver um amor leve, feliz e cheio de conexão. Porque meu amor próprio cresce todos os dias de forma tão natural. Porque sou tão produtiva e eficiente. Porque minhas ideias são sempre tão criativas e brilhantes. Porque o sucesso vem até mim com tanta facilidade. Porque tudo o que eu começo, eu termino com excelência. Porque eu sou tão disciplinada e motivada todos os dias. Porque minha vida é tão cheia de bênçãos. Porque eu me sinto tão feliz e grata por tudo que tenho. Porque minha vibração se eleva constantemente. Porque atraio coisas maravilhosas de forma tão natural. Porque a vida me surpreende positivamente todos os dias. Porque é tão fácil atrair dinheiro todos os dias. Porque eu sou tão naturalmente próspero. Porque o dinheiro flui para mim de maneiras esperadas e inesperadas. Porque minha vida financeira melhora constantemente. Porque mereço tanta abundância e sucesso. Porque as melhores oportunidades financeiras chegam até mim com tanta facilidade. Porque eu me sinto tão confiante em ser quem eu sou. Porque me amo, me valorizo e me respeito cada vez mais. Porque eu sou tão magnética e interessante. Porque minha presença encanta e inspira as pessoas. Porque é tão natural acreditar em mim e no meu poder. Porque eu me sinto tão segura, forte e capaz todos os dias. Porque eu atraio relacionamentos saudáveis, amorosos e recíprocos. Porque sou tão merecedora de amor, carinho e respeito. Porque me sinto tão amada e valorizada. Porque é tão fácil viver um amor leve, feliz e cheio de conexão. Porque meu amor próprio cresce todos os dias de forma tão natural. Porque sou tão produtiva e eficiente. Porque minhas ideias são sempre tão criativas e brilhantes. Porque o sucesso vem até mim com tanta facilidade. Porque tudo o que eu começo, eu termino com excelência. Porque eu sou tão disciplinada e motivada todos os dias. Porque minha vida é tão cheia de bênçãos. Porque eu me sinto tão feliz e grata por tudo que tenho. Porque minha vibração se eleva constantemente. Porque atraio coisas maravilhosas de forma tão natural. Porque a vida me surpreende positivamente todos os dias. Porque é tão fácil atrair dinheiro todos os dias. Porque eu sou tão naturalmente próspero. Porque o dinheiro flui para mim de maneiras esperadas e inesperadas. Porque minha vida financeira melhora constantemente. Porque mereço tanta abundância e sucesso. Porque as melhores oportunidades financeiras chegam até mim com tanta facilidade. Porque eu me sinto tão confiante em ser quem eu sou. Porque me amo, me valorizo e me respeito cada vez mais. Porque eu sou tão magnética e interessante. Porque minha presença encanta e inspira as pessoas. Porque é tão natural acreditar em mim e no meu poder. Porque eu me sinto tão segura, forte e capaz todos os dias. Porque eu atraio relacionamentos saudáveis, amorosos e recíprocos. Porque sou tão merecedora de amor, carinho e respeito. Porque me sinto tão amada e valorizada. Porque é tão fácil viver um amor leve, feliz e cheio de conexão. Porque meu amor próprio cresce todos os dias de forma tão natural. Porque sou tão produtiva e eficiente. Porque minhas ideias são sempre tão criativas e brilhantes.
Porque o sucesso vem até mim com tanta facilidade. Porque tudo o que eu começo, eu termino com excelência. Porque eu sou tão disciplinada e motivada todos os dias. Porque minha vida é tão cheia de bênçãos. Porque eu me sinto tão feliz e grata por tudo que tenho. Porque minha vibração se eleva constantemente. Porque atraio coisas maravilhosas de forma tão natural. Porque a vida me surpreende positivamente todos os dias. Porque é tão fácil atrair dinheiro todos os dias. Porque eu sou tão naturalmente próspero. Porque o dinheiro flui para mim de maneiras esperadas e inesperadas. Porque minha vida financeira melhora constantemente. Porque mereço tanta abundância e sucesso. Porque as melhores oportunidades financeiras chegam até mim com tanta facilidade. Porque eu me sinto tão confiante em ser quem eu sou. Porque me amo, me valorizo e me respeito cada vez mais. Porque eu sou tão magnética e interessante. Porque minha presença encanta e inspira as pessoas. Porque é tão natural acreditar em mim e no meu poder. Porque eu me sinto tão segura, forte e capaz todos os dias. Porque eu atraio relacionamentos saudáveis, amorosos e recíprocos. Porque sou tão merecedora de amor, carinho e respeito. Porque me sinto tão amada e valorizada. Porque é tão fácil viver um amor leve, feliz e cheio de conexão. Porque meu amor próprio cresce todos os dias de forma tão natural. Porque sou tão produtiva e eficiente. Porque minhas ideias são sempre tão criativas e brilhantes. Porque o sucesso vem até mim com tanta facilidade. Porque tudo o que eu começo, eu termino com excelência. Porque eu sou tão disciplinada e motivada todos os dias. Porque minha vida é tão cheia de bênçãos. Porque eu me sinto tão feliz e grata por tudo que tenho. Porque minha vibração se eleva constantemente. Porque atraio coisas maravilhosas de forma tão natural. Porque a vida me surpreende positivamente todos os dias. Porque é tão fácil atrair dinheiro todos os dias. Porque eu sou tão naturalmente próspero. Porque o dinheiro flui para mim de maneiras esperadas e inesperadas. Porque minha vida financeira melhora constantemente. Porque mereço tanta abundância e sucesso. Porque as melhores oportunidades financeiras chegam até mim com tanta facilidade. Porque eu me sinto tão confiante em ser quem eu sou. Porque me amo, me valorizo e me respeito cada vez mais. Porque eu sou tão magnética e interessante. Porque minha presença encanta e inspira as pessoas. Porque é tão natural acreditar em mim e no meu poder. Porque eu me sinto tão segura, forte e capaz todos os dias. Porque eu atraio relacionamentos saudáveis, amorosos e recíprocos. Porque sou tão merecedora de amor, carinho e respeito. Porque me sinto tão amada e valorizada. Porque é tão fácil viver um amor leve, feliz e cheio de conexão. Porque meu amor próprio cresce todos os dias de forma tão natural. Porque sou tão produtiva e eficiente. Porque minhas ideias são sempre tão criativas e brilhantes. Porque o sucesso vem até mim com tanta facilidade. Porque tudo o que eu começo, eu termino com excelência. Porque eu sou tão disciplinada e motivada todos os dias. Porque minha vida é tão cheia de bênçãos. Porque eu me sinto tão feliz e grata por tudo que tenho. Porque minha vibração se eleva constantemente. Porque atraio coisas maravilhosas de forma tão natural. Porque a vida me surpreende positivamente todos os dias. Porque é tão fácil atrair dinheiro todos os dias. Porque eu sou tão naturalmente próspero. Porque o dinheiro flui para mim de maneiras esperadas e inesperadas. Porque minha vida financeira melhora constantemente. Porque mereço tanta abundância e sucesso.
Por que as melhores oportunidades financeiras chegam até mim com tanta facilidade? Por que eu me sinto tão confiante em ser quem eu sou? Porque me amo, me valorizo e me respeito cada vez mais. Porque eu sou tão magnética e interessante. Porque minha presença encanta e inspira as pessoas. Porque é tão natural acreditar em mim e no meu poder. Porque eu me sinto tão segura, forte e capaz todos os dias. Porque eu atraio relacionamentos saudáveis, amorosos e recíprocos. Porque sou tão merecedora de amor, carinho e respeito. Porque me sinto tão amada e valorizada. Porque é tão fácil viver um amor leve, feliz e cheio de conexão. Porque meu amor próprio cresce todos os dias de forma tão natural. Porque sou tão produtiva e eficiente. Porque minhas ideias são sempre tão criativas e brilhantes. Porque o sucesso vem até mim com tanta facilidade. Porque tudo o que eu começo, eu termino com excelência. Porque eu sou tão disciplinada e motivada todos os dias. Porque minha vida é tão cheia de bênçãos. Porque eu me sinto tão feliz e grata por tudo que tenho. Porque minha vibração se eleva constantemente. Porque atraio coisas maravilhosas de forma tão natural. Porque a vida me surpreende positivamente todos os dias. Porque é tão fácil atrair dinheiro todos os dias. Porque eu sou tão naturalmente próspero. Porque o dinheiro flui para mim de maneiras esperadas e inesperadas. Porque minha vida financeira melhora constantemente. Porque mereço tanta abundância e sucesso. Porque as melhores oportunidades financeiras chegam até mim com tanta facilidade. Porque eu me sinto tão confiante em ser quem eu sou. Porque me amo, me valorizo e me respeito cada vez mais. Porque eu sou tão magnética e interessante. Porque minha presença encanta e inspira as pessoas. Porque é tão natural acreditar em mim e no meu poder. Porque eu me sinto tão segura, forte e capaz todos os dias. Porque eu atraio relacionamentos saudáveis, amorosos e recíprocos. Porque sou tão merecedora de amor, carinho e respeito. Porque me sinto tão amada e valorizada. Porque é tão fácil viver um amor leve, feliz e cheio de conexão. Porque meu amor próprio cresce todos os dias de forma tão natural. Porque sou tão produtiva e eficiente. Porque minhas ideias são sempre tão criativas e brilhantes. Porque o sucesso vem até mim com tanta facilidade. Porque tudo o que eu começo, eu termino com excelência. Porque eu sou tão disciplinada e motivada todos os dias. Porque minha vida é tão cheia de bênçãos. Porque eu me sinto tão feliz e grata por tudo que tenho. Porque minha vibração se eleva constantemente. Porque atraio coisas maravilhosas de forma tão natural. Porque a vida me surpreende positivamente todos os dias. Porque é tão fácil atrair dinheiro todos os dias. Porque eu sou tão naturalmente próspero. Porque o dinheiro flui para mim de maneiras esperadas e inesperadas. Porque minha vida financeira melhora constantemente. Porque mereço tanta abundância e sucesso. Porque as melhores oportunidades financeiras chegam até mim com tanta facilidade. Porque eu me sinto tão confiante em ser quem eu sou. Porque me amo, me valorizo e me respeito cada vez mais. Porque eu sou tão magnética e interessante. Porque minha presença encanta e inspira as pessoas. Porque é tão natural acreditar em mim e no meu poder. Porque eu me sinto tão segura, forte e capaz todos os dias. Porque eu atraio relacionamentos saudáveis, amorosos e recíprocos. Porque sou tão merecedora de amor, carinho e respeito. Porque me sinto tão amada e valorizada. Porque é tão fácil viver um amor leve, feliz e cheio de conexão. Porque meu amor próprio cresce todos os dias de forma tão natural.
Por que sou tão produtiva e eficiente? Por que minhas ideias são sempre tão criativas e brilhantes? Por que o sucesso vem até mim com tanta facilidade? Por que tudo o que eu começo, eu termino com excelência? Por que eu sou tão disciplinada e motivada todos os dias? Por que minha vida é tão cheia de bênçãos? Por que eu me sinto tão feliz e grata por tudo que tenho? Por que minha vibração se eleva constantemente? Por que atraio coisas maravilhosas de forma tão natural? Por que a vida me surpreende positivamente todos os dias? Por que é tão fácil atrair dinheiro todos os dias? Por que eu sou tão naturalmente próspero? Por que o dinheiro flui para mim de maneiras esperadas e inesperadas? Por que minha vida financeira melhora constantemente? Por que mereço tanta abundância e sucesso? Por que as melhores oportunidades financeiras chegam até mim com tanta facilidade? Por que eu me sinto tão confiante em ser quem eu sou? Por que me amo, me valorizo e me respeito cada vez mais? Por que eu sou tão magnética e interessante? Por que minha presença encanta e inspira as pessoas? Por que é tão natural acreditar em mim e no meu poder? Por que eu me sinto tão segura, forte e capaz todos os dias? Por que eu atraio relacionamentos saudáveis, amorosos e recíprocos? Por que sou tão merecedora de amor, carinho e respeito? Por que me sinto tão amada e valorizada? Por que é tão fácil viver um amor leve, feliz e cheio de conexão? Por que meu amor próprio cresce todos os dias de forma tão natural? Por que sou tão produtiva e eficiente? Por que minhas ideias são sempre tão criativas e brilhantes? Por que o sucesso vem até mim com tanta facilidade? Por que tudo o que eu começo, eu termino com excelência? Por que eu sou tão disciplinada e motivada todos os dias? Por que minha vida é tão cheia de bênçãos? Por que eu me sinto tão feliz e grata por tudo que tenho? Por que minha vibração se eleva constantemente? Por que atraio coisas maravilhosas de forma tão natural? Por que a vida me surpreende positivamente todos os dias? Por que é tão fácil atrair dinheiro todos os dias? Por que eu sou tão naturalmente próspero? Por que o dinheiro flui para mim de maneiras esperadas e inesperadas? Por que minha vida financeira melhora constantemente? Por que mereço tanta abundância e sucesso? Por que as melhores oportunidades financeiras chegam até mim com tanta facilidade? Por que eu me sinto tão confiante em ser quem eu sou? Por que me amo, me valorizo e me respeito cada vez mais? Por que eu sou tão magnética e interessante? Por que minha presença encanta e inspira as pessoas? Por que é tão natural acreditar em mim e no meu poder? Por que eu me sinto tão segura, forte e capaz todos os dias? Por que eu atraio relacionamentos saudáveis, amorosos e recíprocos? Por que sou tão merecedora de amor, carinho e respeito? Por que me sinto tão amada e valorizada? Por que é tão fácil viver um amor leve, feliz e cheio de conexão? Por que meu amor próprio cresce todos os dias de forma tão natural? Por que sou tão produtiva e eficiente? Por que minhas ideias são sempre tão criativas e brilhantes? Por que o sucesso vem até mim com tanta facilidade? Por que tudo o que eu começo, eu termino com excelência? Por que eu sou tão disciplinada e motivada todos os dias? Por que minha vida é tão cheia de bênçãos? Por que eu me sinto tão feliz e grata por tudo que tenho? Por que minha vibração se eleva constantemente? Por que atraio coisas maravilhosas de forma tão natural? Por que a vida me surpreende positivamente todos os dias? Por que é tão fácil atrair dinheiro todos os dias? Por que eu sou tão naturalmente próspero? Por que o dinheiro flui para mim de maneiras esperadas e inesperadas? Por que minha vida financeira melhora constantemente?
Porque mereço tanta abundância e sucesso. Porque as melhores oportunidades financeiras chegam até mim com tanta facilidade. Porque eu me sinto tão confiante em ser quem eu sou. Porque me amo, me valorizo e me respeito cada vez mais. Porque eu sou tão magnética e interessante. Porque minha presença encanta e inspira as pessoas. Porque é tão natural acreditar em mim e no meu poder. Porque eu me sinto tão segura, forte e capaz todos os dias. Porque eu atraio relacionamentos saudáveis, amorosos e recíprocos. Porque sou tão merecedora de amor, carinho e respeito. Porque me sinto tão amada e valorizada. Porque é tão fácil viver um amor leve, feliz e cheio de conexão. Porque meu amor próprio cresce todos os dias de forma tão natural. Porque sou tão produtiva e eficiente. Porque minhas ideias são sempre tão criativas e brilhantes. Porque o sucesso vem até mim com tanta facilidade. Porque tudo o que eu começo, eu termino com excelência. Porque eu sou tão disciplinada e motivada todos os dias. Porque minha vida é tão cheia de bênçãos. Porque eu me sinto tão feliz e grata por tudo que tenho. Porque minha vibração se eleva constantemente. Porque atraio coisas maravilhosas de forma tão natural. Porque a vida me surpreende positivamente todos os dias. Porque é tão fácil atrair dinheiro todos os dias. Porque eu sou tão naturalmente próspero. Porque o dinheiro flui para mim de maneiras esperadas e inesperadas. Porque minha vida financeira melhora constantemente. Porque mereço tanta abundância e sucesso. Porque as melhores oportunidades financeiras chegam até mim com tanta facilidade. Porque eu me sinto tão confiante em ser quem eu sou. Porque me amo, me valorizo e me respeito cada vez mais. Porque eu sou tão magnética e interessante. Porque minha presença encanta e inspira as pessoas. Porque é tão natural acreditar em mim e no meu poder. Porque eu me sinto tão segura, forte e capaz todos os dias. Porque eu atraio relacionamentos saudáveis, amorosos e recíprocos. Porque sou tão merecedora de amor, carinho e respeito. Porque me sinto tão amada e valorizada. Porque é tão fácil viver um amor leve, feliz e cheio de conexão. Porque meu amor próprio cresce todos os dias de forma tão natural. Porque sou tão produtiva e eficiente. Porque minhas ideias são sempre tão criativas e brilhantes. Porque o sucesso vem até mim com tanta facilidade. Porque tudo o que eu começo, eu termino com excelência. Porque eu sou tão disciplinada e motivada todos os dias. Porque minha vida é tão cheia de bênçãos. Porque eu me sinto tão feliz e grata por tudo que tenho. Porque minha vibração se eleva constantemente. Porque atraio coisas maravilhosas de forma tão natural. Porque a vida me surpreende positivamente todos os dias. Porque é tão fácil atrair dinheiro todos os dias. Porque eu sou tão naturalmente próspero. Porque o dinheiro flui para mim de maneiras esperadas e inesperadas. Porque minha vida financeira melhora constantemente. Porque mereço tanta abundância e sucesso. Porque as melhores oportunidades financeiras chegam até mim com tanta facilidade. Porque eu me sinto tão confiante em ser quem eu sou. Porque me amo, me valorizo e me respeito cada vez mais. Porque eu sou tão magnética e interessante. Porque minha presença encanta e inspira as pessoas. Porque é tão natural acreditar em mim e no meu poder. Porque eu me sinto tão segura, forte e capaz todos os dias. Porque eu atraio relacionamentos saudáveis, amorosos e recíprocos. Porque sou tão merecedora de amor, carinho e respeito. Porque me sinto tão amada e valorizada. Porque é tão fácil viver um amor leve, feliz e cheio de conexão.
Porque meu amor próprio cresce todos os dias de forma tão natural. Porque sou tão produtiva e eficiente. Porque minhas ideias são sempre tão criativas e brilhantes. Porque o sucesso vem até mim com tanta facilidade. Porque tudo o que eu começo, eu termino com excelência. Porque eu sou tão disciplinada e motivada todos os dias. Porque minha vida é tão cheia de bênçãos. Porque eu me sinto tão feliz e grata por tudo que tenho. Porque minha vibração se eleva constantemente. Porque atraio coisas maravilhosas de forma tão natural. Porque a vida me surpreende positivamente todos os dias. Porque é tão fácil atrair dinheiro todos os dias. Porque eu sou tão naturalmente próspero. Porque o dinheiro flui para mim de maneiras esperadas e inesperadas. Porque minha vida financeira melhora constantemente. Porque mereço tanta abundância e sucesso. Porque as melhores oportunidades financeiras chegam até mim com tanta facilidade. Porque eu me sinto tão confiante em ser quem eu sou. Porque me amo, me valorizo e me respeito cada vez mais. Porque eu sou tão magnética e interessante. Porque minha presença encanta e inspira as pessoas. Porque é tão natural acreditar em mim e no meu poder. Porque eu me sinto tão segura, forte e capaz todos os dias. Porque eu atraio relacionamentos saudáveis, amorosos e recíprocos. Porque sou tão merecedora de amor, carinho e respeito. Porque me sinto tão amada e valorizada. Porque é tão fácil viver um amor leve, feliz e cheio de conexão. Porque meu amor próprio cresce todos os dias de forma tão natural. Porque sou tão produtiva e eficiente. Porque minhas ideias são sempre tão criativas e brilhantes. Porque o sucesso vem até mim com tanta facilidade. Porque tudo o que eu começo, eu termino com excelência. Porque eu sou tão disciplinada e motivada todos os dias. Porque minha vida é tão cheia de bênçãos. Porque eu me sinto tão feliz e grata por tudo que tenho. Porque minha vibração se eleva constantemente. Porque atraio coisas maravilhosas de forma tão natural. Porque a vida me surpreende positivamente todos os dias. Porque é tão fácil atrair dinheiro todos os dias. Porque eu sou tão naturalmente próspero. Porque o dinheiro flui para mim de maneiras esperadas e inesperadas. Porque minha vida financeira melhora constantemente. Porque mereço tanta abundância e sucesso. Porque as melhores oportunidades financeiras chegam até mim com tanta facilidade. Porque eu me sinto tão confiante em ser quem eu sou. Porque me amo, me valorizo e me respeito cada vez mais. Porque eu sou tão magnética e interessante. Porque minha presença encanta e inspira as pessoas. Porque é tão natural acreditar em mim e no meu poder. Porque eu me sinto tão segura, forte e capaz todos os dias. Porque eu atraio relacionamentos saudáveis, amorosos e recíprocos. Porque sou tão merecedora de amor, carinho e respeito. Porque me sinto tão amada e valorizada. Porque é tão fácil viver um amor leve, feliz e cheio de conexão. Porque meu amor próprio cresce todos os dias de forma tão natural. Porque sou tão produtiva e eficiente. Porque minhas ideias são sempre tão criativas e brilhantes. Porque o sucesso vem até mim com tanta facilidade. Porque tudo o que eu começo, eu termino com excelência. Porque eu sou tão disciplinada e motivada todos os dias. Porque minha vida é tão cheia de bênçãos. Porque eu me sinto tão feliz e grata por tudo que tenho. Porque minha vibração se eleva constantemente. Porque atraio coisas maravilhosas de forma tão natural. Porque a vida me surpreende positivamente todos os dias. Porque é tão fácil atrair dinheiro todos os dias. Porque eu sou tão naturalmente próspero.
Porque o dinheiro flui para mim de maneiras esperadas e inesperadas. Porque minha vida financeira melhora constantemente. Porque mereço tanta abundância e sucesso. Porque as melhores oportunidades financeiras chegam até mim com tanta facilidade. Porque eu me sinto tão confiante em ser quem eu sou. Porque me amo, me valorizo e me respeito cada vez mais. Porque eu sou tão magnética e interessante. Porque minha presença encanta e inspira as pessoas. Porque é tão natural acreditar em mim e no meu poder. Porque eu me sinto tão segura, forte e capaz todos os dias. Porque eu atraio relacionamentos saudáveis, amorosos e recíprocos. Porque sou tão merecedora de amor, carinho e respeito. Porque me sinto tão amada e valorizada. Porque é tão fácil viver um amor leve, feliz e cheio de conexão. Porque meu amor próprio cresce todos os dias de forma tão natural. Porque sou tão produtiva e eficiente. Porque minhas ideias são sempre tão criativas e brilhantes. Porque o sucesso vem até mim com tanta facilidade. Porque tudo o que eu começo, eu termino com excelência. Porque eu sou tão disciplinada e motivada todos os dias. Porque minha vida é tão cheia de bênçãos. Porque eu me sinto tão feliz e grata por tudo que tenho. Porque minha vibração se eleva constantemente. Porque atraio coisas maravilhosas de forma tão natural. Porque a vida me surpreende positivamente todos os dias. Porque é tão fácil atrair dinheiro todos os dias. Porque eu sou tão naturalmente próspero. Porque o dinheiro flui para mim de maneiras esperadas e inesperadas. Porque minha vida financeira melhora constantemente. Porque mereço tanta abundância e sucesso. Porque as melhores oportunidades financeiras chegam até mim com tanta facilidade. Porque eu me sinto tão confiante em ser quem eu sou. Porque me amo, me valorizo e me respeito cada vez mais. Porque eu sou tão magnética e interessante. Porque minha presença encanta e inspira as pessoas. Porque é tão natural acreditar em mim e no meu poder. Porque eu me sinto tão segura, forte e capaz todos os dias. Porque eu atraio relacionamentos saudáveis, amorosos e recíprocos. Porque sou tão merecedora de amor, carinho e respeito. Porque me sinto tão amada e valorizada. Porque é tão fácil viver um amor leve, feliz e cheio de conexão. Porque meu amor próprio cresce todos os dias de forma tão natural. Porque sou tão produtiva e eficiente. Porque minhas ideias são sempre tão criativas e brilhantes. Porque o sucesso vem até mim com tanta facilidade. Porque tudo o que eu começo, eu termino com excelência. Porque eu sou tão disciplinada e motivada todos os dias. Porque minha vida é tão cheia de bênçãos. Porque eu me sinto tão feliz e grata por tudo que tenho. Porque minha vibração se eleva constantemente. Porque atraio coisas maravilhosas de forma tão natural. Porque a vida me surpreende positivamente todos os dias. Porque é tão fácil atrair dinheiro todos os dias. Porque eu sou tão naturalmente próspero. Porque o dinheiro flui para mim de maneiras esperadas e inesperadas. Porque minha vida financeira melhora constantemente. Porque mereço tanta abundância e sucesso. Porque as melhores oportunidades financeiras chegam até mim com tanta facilidade. Porque eu me sinto tão confiante em ser quem eu sou. Porque me amo, me valorizo e me respeito cada vez mais. Porque eu sou tão magnética e interessante. Porque minha presença encanta e inspira as pessoas. Porque é tão natural acreditar em mim e no meu poder. Porque eu me sinto tão segura, forte e capaz todos os dias. Porque eu atraio relacionamentos saudáveis, amorosos e recíprocos. Porque sou tão merecedora de amor, carinho e respeito. Porque me sinto tão amada e valorizada.
Por que é tão fácil viver um amor leve, feliz e cheio de conexão? Por que meu amor próprio cresce todos os dias de forma tão natural? Por que sou tão produtiva e eficiente? Por que minhas ideias são sempre tão criativas e brilhantes? Por que o sucesso vem até mim com tanta facilidade? Por que tudo o que eu começo, eu termino com excelência? Por que eu sou tão disciplinada e motivada todos os dias? Por que minha vida é tão cheia de bênçãos? Por que eu me sinto tão feliz e grata por tudo que tenho? Por que minha vibração se eleva constantemente? Por que atraio coisas maravilhosas de forma tão natural? Por que a vida me surpreende positivamente todos os dias? Por que é tão fácil atrair dinheiro todos os dias? Por que eu sou tão naturalmente próspero? Por que o dinheiro flui para mim de maneiras esperadas e inesperadas? Por que minha vida financeira melhora constantemente? Por que mereço tanta abundância e sucesso? Por que as melhores oportunidades financeiras chegam até mim com tanta facilidade? Por que eu me sinto tão confiante em ser quem eu sou? Por que me amo, me valorizo e me respeito cada vez mais? Por que eu sou tão magnética e interessante? Por que minha presença encanta e inspira as pessoas? Por que é tão natural acreditar em mim e no meu poder? Por que eu me sinto tão segura, forte e capaz todos os dias? Por que eu atraio relacionamentos saudáveis, amorosos e recíprocos? Por que sou tão merecedora de amor, carinho e respeito? Por que me sinto tão amada e valorizada? Por que é tão fácil viver um amor leve, feliz e cheio de conexão? Por que meu amor próprio cresce todos os dias de forma tão natural? Por que sou tão produtiva e eficiente? Por que minhas ideias são sempre tão criativas e brilhantes? Por que o sucesso vem até mim com tanta facilidade? Por que tudo o que eu começo, eu termino com excelência? Por que eu sou tão disciplinada e motivada todos os dias? Por que minha vida é tão cheia de bênçãos? Por que eu me sinto tão feliz e grata por tudo que tenho? Por que minha vibração se eleva constantemente? Por que atraio coisas maravilhosas de forma tão natural? Por que a vida me surpreende positivamente todos os dias? Por que é tão fácil atrair dinheiro todos os dias? Por que eu sou tão naturalmente próspero? Por que o dinheiro flui para mim de maneiras esperadas e inesperadas? Por que minha vida financeira melhora constantemente? Por que mereço tanta abundância e sucesso? Por que as melhores oportunidades financeiras chegam até mim com tanta facilidade? Por que eu me sinto tão confiante em ser quem eu sou? Por que me amo, me valorizo e me respeito cada vez mais? Por que eu sou tão magnética e interessante? Por que minha presença encanta e inspira as pessoas? Por que é tão natural acreditar em mim e no meu poder? Por que eu me sinto tão segura, forte e capaz todos os dias? Por que eu atraio relacionamentos saudáveis, amorosos e recíprocos? Por que sou tão merecedora de amor, carinho e respeito? Por que me sinto tão amada e valorizada? Por que é tão fácil viver um amor leve, feliz e cheio de conexão? Por que meu amor próprio cresce todos os dias de forma tão natural? Por que sou tão produtiva e eficiente? Por que minhas ideias são sempre tão criativas e brilhantes? Por que o sucesso vem até mim com tanta facilidade? Por que tudo o que eu começo, eu termino com excelência? Por que eu sou tão disciplinada e motivada todos os dias? Por que minha vida é tão cheia de bênçãos? Por que eu me sinto tão feliz e grata por tudo que tenho? Por que minha vibração se eleva constantemente? Por que atraio coisas maravilhosas de forma tão natural? Por que a vida me surpreende positivamente todos os dias? Por que é tão fácil atrair dinheiro todos os dias?
Porque eu sou tão naturalmente próspero. Porque o dinheiro flui para mim de maneiras esperadas e inesperadas. Porque minha vida financeira melhora constantemente. Porque mereço tanta abundância e sucesso. Porque as melhores oportunidades financeiras chegam até mim com tanta facilidade. Porque eu me sinto tão confiante em ser quem eu sou. Porque me amo, me valorizo e me respeito cada vez mais. Porque eu sou tão magnética e interessante. Porque minha presença encanta e inspira as pessoas. Porque é tão natural acreditar em mim e no meu poder. Porque eu me sinto tão segura, forte e capaz todos os dias. Porque eu atraio relacionamentos saudáveis, amorosos e recíprocos. Porque sou tão merecedora de amor, carinho e respeito. Porque me sinto tão amada e valorizada. Porque é tão fácil viver um amor leve, feliz e cheio de conexão. Porque meu amor próprio cresce todos os dias de forma tão natural. Porque sou tão produtiva e eficiente. Porque minhas ideias são sempre tão criativas e brilhantes. Porque o sucesso vem até mim com tanta facilidade. Porque tudo o que eu começo, eu termino com excelência. Porque eu sou tão disciplinada e motivada todos os dias. Porque minha vida é tão cheia de bênçãos. Porque eu me sinto tão feliz e grata por tudo que tenho. Porque minha vibração se eleva constantemente. Porque atraio coisas maravilhosas de forma tão natural. Porque a vida me surpreende positivamente todos os dias. Porque é tão fácil atrair dinheiro todos os dias. Porque eu sou tão naturalmente próspero. Porque o dinheiro flui para mim de maneiras esperadas e inesperadas. Porque minha vida financeira melhora constantemente. Porque mereço tanta abundância e sucesso. Porque as melhores oportunidades financeiras chegam até mim com tanta facilidade. Porque eu me sinto tão confiante em ser quem eu sou. Porque me amo, me valorizo e me respeito cada vez mais. Porque eu sou tão magnética e interessante. Porque minha presença encanta e inspira as pessoas. Porque é tão natural acreditar em mim e no meu poder. Porque eu me sinto tão segura, forte e capaz todos os dias. Porque eu atraio relacionamentos saudáveis, amorosos e recíprocos. Porque sou tão merecedora de amor, carinho e respeito. Porque me sinto tão amada e valorizada. Porque é tão fácil viver um amor leve, feliz e cheio de conexão. Porque meu amor próprio cresce todos os dias de forma tão natural. Porque sou tão produtiva e eficiente. Porque minhas ideias são sempre tão criativas e brilhantes. Porque o sucesso vem até mim com tanta facilidade. Porque tudo o que eu começo, eu termino com excelência. Porque eu sou tão disciplinada e motivada todos os dias. Porque minha vida é tão cheia de bênçãos. Porque eu me sinto tão feliz e grata por tudo que tenho. Porque minha vibração se eleva constantemente. Porque atraio coisas maravilhosas de forma tão natural. Porque a vida me surpreende positivamente todos os dias. Porque é tão fácil atrair dinheiro todos os dias. Porque eu sou tão naturalmente próspero. Porque o dinheiro flui para mim de maneiras esperadas e inesperadas. Porque minha vida financeira melhora constantemente. Porque mereço tanta abundância e sucesso. Porque as melhores oportunidades financeiras chegam até mim com tanta facilidade. Porque eu me sinto tão confiante em ser quem eu sou. Porque me amo, me valorizo e me respeito cada vez mais. Porque eu sou tão magnética e interessante. Porque minha presença encanta e inspira as pessoas. Porque é tão natural acreditar em mim e no meu poder. Porque eu me sinto tão segura, forte e capaz todos os dias. Porque eu atraio relacionamentos saudáveis, amorosos e recíprocos. Porque sou tão merecedora de amor, carinho e respeito.
Porque me sinto tão amada e valorizada. Porque é tão fácil viver um amor leve, feliz e cheio de conexão. Porque meu amor próprio cresce todos os dias de forma tão natural. Porque sou tão produtiva e eficiente. Porque minhas ideias são sempre tão criativas e brilhantes. Porque o sucesso vem até mim com tanta facilidade. Porque tudo o que eu começo, eu termino com excelência. Porque eu sou tão disciplinada e motivada todos os dias. Porque minha vida é tão cheia de bênçãos. Porque eu me sinto tão feliz e grata por tudo que tenho. Porque minha vibração se eleva constantemente. Porque atraio coisas maravilhosas de forma tão natural. Porque a vida me surpreende positivamente todos os dias. Porque é tão fácil atrair dinheiro todos os dias. Porque eu sou tão naturalmente próspero. Porque o dinheiro flui para mim de maneiras esperadas e inesperadas. Porque minha vida financeira melhora constantemente. Porque mereço tanta abundância e sucesso. Porque as melhores oportunidades financeiras chegam até mim com tanta facilidade. Porque eu me sinto tão confiante em ser quem eu sou. Porque me amo, me valorizo e me respeito cada vez mais. Porque eu sou tão magnética e interessante. Porque minha presença encanta e inspira as pessoas. Porque é tão natural acreditar em mim e no meu poder. Porque eu me sinto tão segura, forte e capaz todos os dias. Porque eu atraio relacionamentos saudáveis, amorosos e recíprocos. Porque sou tão merecedora de amor, carinho e respeito. Porque me sinto tão amada e valorizada. Porque é tão fácil viver um amor leve, feliz e cheio de conexão. Porque meu amor próprio cresce todos os dias de forma tão natural. Porque sou tão produtiva e eficiente. Porque minhas ideias são sempre tão criativas e brilhantes. Porque o sucesso vem até mim com tanta facilidade. Porque tudo o que eu começo, eu termino com excelência. Porque eu sou tão disciplinada e motivada todos os dias. Porque minha vida é tão cheia de bênçãos. Porque eu me sinto tão feliz e grata por tudo que tenho. Porque minha vibração se eleva constantemente. Porque atraio coisas maravilhosas de forma tão natural. Porque a vida me surpreende positivamente todos os dias. Porque é tão fácil atrair dinheiro todos os dias. Porque eu sou tão naturalmente próspero. Porque o dinheiro flui para mim de maneiras esperadas e inesperadas. Porque minha vida financeira melhora constantemente. Porque mereço tanta abundância e sucesso. Porque as melhores oportunidades financeiras chegam até mim com tanta facilidade. Porque eu me sinto tão confiante em ser quem eu sou. Porque me amo, me valorizo e me respeito cada vez mais. Porque eu sou tão magnética e interessante. Porque minha presença encanta e inspira as pessoas. Porque é tão natural acreditar em mim e no meu poder. Porque eu me sinto tão segura, forte e capaz todos os dias. Porque eu atraio relacionamentos saudáveis, amorosos e recíprocos. Porque sou tão merecedora de amor, carinho e respeito. Porque me sinto tão amada e valorizada. Porque é tão fácil viver um amor leve, feliz e cheio de conexão. Porque meu amor próprio cresce todos os dias de forma tão natural. Porque sou tão produtiva e eficiente. Porque minhas ideias são sempre tão criativas e brilhantes. Porque o sucesso vem até mim com tanta facilidade. Porque tudo o que eu começo, eu termino com excelência. Porque eu sou tão disciplinada e motivada todos os dias. Porque minha vida é tão cheia de bênçãos. Porque eu me sinto tão feliz e grata por tudo que tenho. Porque minha vibração se eleva constantemente. Porque atraio coisas maravilhosas de forma tão natural. Porque a vida me surpreende positivamente todos os dias.
Por que é tão fácil atrair dinheiro todos os dias? Por que eu sou tão naturalmente próspero? Por que o dinheiro flui para mim de maneiras esperadas e inesperadas? Por que minha vida financeira melhora constantemente? Por que mereço tanta abundância e sucesso? Por que as melhores oportunidades financeiras chegam até mim com tanta facilidade? Por que eu me sinto tão confiante em ser quem eu sou? Por que me amo, me valorizo e me respeito cada vez mais? Por que eu sou tão magnética e interessante? Por que minha presença encanta e inspira as pessoas? Por que é tão natural acreditar em mim e no meu poder? Por que eu me sinto tão segura, forte e capaz todos os dias? Por que eu atraio relacionamentos saudáveis, amorosos e recíprocos? Por que sou tão merecedora de amor, carinho e respeito? Por que me sinto tão amada e valorizada? Por que é tão fácil viver um amor leve, feliz e cheio de conexão? Por que meu amor próprio cresce todos os dias de forma tão natural? Por que sou tão produtiva e eficiente? Por que minhas ideias são sempre tão criativas e brilhantes? Por que o sucesso vem até mim com tanta facilidade? Por que tudo o que eu começo, eu termino com excelência? Por que eu sou tão disciplinada e motivada todos os dias? Por que minha vida é tão cheia de bênçãos? Por que eu me sinto tão feliz e grata por tudo que tenho? Por que minha vibração se eleva constantemente? Por que atraio coisas maravilhosas de forma tão natural? Por que a vida me surpreende positivamente todos os dias?